Fala inconformado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Uma reflexão profunda para você ir para o seu próximo nível e ter excelentes resultados. Pergunta que eu quero te fazer, e inclusive estou lendo um livro maravilhoso sobre isso. Hoje você se considera uma pessoa que é criadora e construtora de oportunidades? Ou você se considera uma pessoa que é consumidora? Qual dos dois você se encaixa? Como assim, Matheus? Muitas vezes você está num papel de consumidor, um papel passivo, um papel em que você consome conteúdo, informações, acontecimentos, mas sempre no lado da passividade. O processo de enriquecimento, ele vem no momento que você começa a construir oportunidades. Ao invés de só consumir conteúdo nas redes sociais, você cria conteúdo nas redes sociais. Ao invés de só consumir fatos e acontecimentos, você cria fatos e acontecimentos, histórias, oportunidades. Você se torna um líder de movimento. E esse movimento, ele não precisa ser unicamente para vender algo, mas exatamente para você poder crescer, contribuir e agregar ainda mais na vida das pessoas. Se você tem uma dinâmica de obter conhecimento e contribuir, ou seja, você crescer, anota essa, crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir, você vai estar pegando as melhores oportunidades, você vai estar nos melhores cargos e você vai estar, de fato, crescendo o seu negócio, caso você seja empresário, continuamente. O crescimento, ele não depende do governo, do Ministério da Saúde ou de qualquer circunstância socioeconômica. Ele depende da decisão da pessoa que está por trás das ações. O papel da passividade, ele é o papel, de fato, de você viver uma vida medíocre. Estou lendo um livro sobre gestão e liderança, principalmente sobre gestão. E um dos pontos que o livro traz é: o segredo para sobreviver é aprender a agregar mais valor. O segredo para sobreviver é aprender a agregar mais valor. E a agregação de valor, ela vem principalmente de duas formas. Novos conhecimentos que você adquire e, principalmente, novas experiências. Toda vez que você se submete a novas experiências, você consegue conhecer pessoas, novas realidades de mundo, e assim, com isso em mãos, você consegue ter muito mais repertório. Eu acabei de sair de um evento, estava num evento, num almoço, com diferentes empresários, e é impressionante como quando você sai da sua bolha, quando você sai da sua circunstância, da sua situação social, e você se coloca em um outro ambiente para ouvir uma outra perspectiva, é impressionante quando começam a vir ideias, soluções. Você driva um processo, de fato, de implementação de novas atividades que é muito mais rápido. Qual é a minha primeira atividade para você nesse vídeo? Qual a nova experiência que você precisa vivenciar? O ser humano, inclusive, a formação de crenças, ela vem de novas experiências. Quando você tem novas experiências, você tem, de fato, a formação de novas memórias. E essas novas memórias, elas geram sentimentos. Esses sentimentos geram crenças. Esses sentimentos geram pensamentos e crenças. E aí você vai estar apto a realizar novas ações. Matheus, me dá um exemplo. Se as suas experiências de vida foram experiências em que você não poderia se abrir e falar, não poderia dar a sua opinião, você, se estivesse numa reunião ou estivesse num ambiente familiar, você teria que ficar calado, você sempre era corrigido, você não se sente, então as suas experiências criaram memórias muito negativas sobre você se posicionar. Logo você fica retraído, você tem medo de dar a sua opinião. Logo, muito possivelmente, você não consegue agregar valor por onde você passa. Faz sentido ou não faz? E assim, consequentemente, a sua crença é de que se existe um tema a ser debatido, eu não entro nesse tema, porque eu vou ser corrigido, eu vou ser humilhado, e aí, de fato, você não age perante dessa forma. O que acontece, então, nessa situação? Você precisa criar novas experiências, porque essas novas experiências vão te gerar o quê? Ei, peraí. Quando você começa a trazer a sua opinião, quando você começa a trazer a sua visão, você vê que as pessoas acham legal. Você vê que as pessoas gostam. Você vê que você não é, toda vez penalizado, você não morre por causa disso se você der a sua opinião. Você não morre porque você dá uma nova perspectiva. Algumas pessoas falam, poxa, que visão legal, poxa, que visão interessante. E você começa a se sentir mais apto e você fala, poxa, aquelas experiências que eu tinha negativas eram em um outro ambiente. Agora, nesse novo ambiente, eu posso dar minha opinião, posso dar minha visão, eu posso explicar a minha forma de pensar. E eu sou acolhido e as pessoas escutam e acham isso legal. Alguns concordam, outros não, tá tudo certo. E isso vai te trazendo, de fato, repertório para agir de maneira diferente. E fazendo dessa forma, você consegue agregar muito mais valor por onde você passa. Você é do tipo de pessoa que espera a circunstância
te favorecer ou você cria a circunstância e a oportunidade? Isso é muito importante. Nós vivemos hoje numa era da passividade, onde as pessoas estão recebendo muito conteúdo, recebendo muita informação, mas não estão agindo diante disso. O ciclo é estuda, aprende, implementa. Estuda, aprende, implementa. Porque senão você vai entrar numa zona de acomodação de sempre adquirir o conhecimento e nunca implementar. E aí o que acontece? Você treina o seu cérebro para não crescer. Você treina o seu cérebro para não entrar em desafios. Você treina o seu cérebro para ficar no modo da passividade. Por isso que a pergunta é, você está criando ou está esperando? Você está construindo ou você está aguardando algo acontecer? Muito importante isso, independente de qual estágio da sua vida. Se você é empresário, profissional liberal, se você trabalha numa empresa, se você tem um cargo gerencial, independente. Qual é a sua situação? Porque a tomada de decisão que você tem, e esse tipo de liderança, a liderança interna, a liderança de si mesmo, é que vai criar as oportunidades para as outras áreas da sua vida. Os resultados não são a consequência do que acontece no mundo, mas sim a consequência das tomadas de decisão que você mesmo tem. Já parou para pensar sobre isso? Quando surgem oportunidades, será que você está olhando para as dificuldades ou você está olhando para as potencialidades? Pergunta-chave. Porque toda vez que surge um novo projeto, você olha para as dificuldades de implementação desse novo projeto, dessa nova ideia, significa que você está num modo de vida, de uma programação na sua mente, em que você está 100% focado no aspecto pessimista. Então você está focado no aspecto de dificuldade, você olha para a atividade, mas você não consegue enxergar as potencialidades dos resultados. Porque não é sobre você ter as habilidades para fazer aquele projeto agora, é sobre você se colocar em um novo desafio para adquirir no meio do processo as habilidades e aí ter resultado. E você crescer com isso. É aquela mesma história, já falei isso em vários vídeos. O peso não muda, quem muda é você. Você fica mais forte. Os 15 quilos e os 25 são o mesmo. Quem muda é você, que fica mais forte, consegue levantar com muito mais facilidade. Porque treinou mais vezes, se desafiou mais vezes, se colocou nessa posição. Por isso que ganhar e adquirir, na verdade, informação e conhecimento e implementar isso é tão maravilhoso. Porque você continua nesse ciclo contínuo de aprimoramento. E esse aprimoramento faz você, de fato, ter a capacidade de gerar mais valor por onde você passar e você fica mais caro. O seu valor, a sua hora, o seu valor da sua hora fica mais caro. Esse é o processo de enriquecimento. Só que tem muitas pessoas estagnadas. Eu não tô afim, eu não quero estudar mais, eu não quero me comprometer mais. Por quê? Quer o sucesso, mas não tá afim de pagar o preço. A pergunta é, quer o sucesso? Quero. Beleza. Tá afim de pagar o preço? Quero. Então vamos para cima. Se não tiver a fim de pagar o preço, não tem sucesso, não tem crescimento, não tem progresso, não tem prosperidade, nada disso. O enriquecimento, ele não vem. Tem que, de fato, querer pagar esse preço. E a agregação de valor é um excelente caminho, até porque se eu e você somos sal e luz nesse mundo, nessa terra, para isso acontecer, a gente precisa entregar o nosso máximo potencial todos os dias e nós precisamos, eu e você, buscar todos os dias aprimorar nossas habilidades. Isso que faz toda a diferença. Você conseguiu pegar insights aí poderosos. O que hoje você está fazendo? Presta atenção. O que hoje você está fazendo para adquirir mais conhecimento, habilidades e assim você conseguir ter mais resultado? Você está estudando? Você tem um plano de estudo? Você tem continuamente leitura de livros, cursos, mentorias e eventos? Você faz algo nesse sentido? Ou você está esperando algo acontecer na sua vida? Algo não acontece na sua vida, não é porque a circunstância está ruim, é porque você decidiu que não acontece. Porque você tomou uma decisão. Que é uma ferramenta para que você mude completamente seus resultados, entra em um novo momento de estudo e implementação desse estudo. Entra em um novo momento de adquirir conhecimento de qualidade e implementação desse conteúdo. Entra em conhecer novas pessoas. Eu vou repetir isso milhares e milhares de vezes. O conhecimento é a porta para a sua nova fase. E a implementação dele é o propulsor do seu resultado. Pega essa. O conhecimento é a porta para a sua nova fase. E a implementação dele é, de fato, o propulsor do seu novo resultado. Então, tem muitas pessoas consumindo e poucas pessoas fazendo, implementando, se desafiando na prática. Não adianta eu ler milhares de horas sobre pular de paraquedas se eu não tiver pular de paraquedas. Se eu não pular de paraquedas. Pular de paraquedas é o que vai fazer, de fato, eu criar sinapses. Eu e você aprendemos com o sensorial,
com o que eu escuto, com o que eu vejo, com o que eu sinto, com o que é de fato o gosto daquilo, sensorial. As 5 sensações. Então você tem que vivenciar, sair da cadeira de consumidor, de telespectador, para ir para a cadeira de protagonista da sua própria vida. Faz sentido ou não faz? Qual é ou quais são as 3 ações que você vai fazer depois desse vídeo? Anota no papel, toma uma decisão. O que você precisa começar a fazer agora que você não está fazendo? E esse é o teu propulsor para os teus novos resultados. Espero que esse vídeo tenha feito super sentido para você e eu quero que você comente aqui embaixo quais foram os seus maiores insights. Depois de fazer isso, você vai lá no meu Instagram e vai me seguir nas redes sociais, @MatheusCortez, para a gente poder trocar ideia e se conhecer cada vez mais. Eu quero que você vá para o próximo nível, estou comprometido com isso. A minha pergunta é, você está comprometido com isso? Sim ou não? Bota aqui nos comentários. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo inconformado. Valeu, abraço.